pela sua graça, pela sua misericórdia. Derrama sobre nós a tua unção, o teu poder, revelando, Senhor, os teus mistérios, revelando as tuas grandezas. Fica, Senhor amado, conosco. Continua operando de forma gloriosa, quebrando, Senhor, as barreiras, quebrando o obstáculo. Deus amado, a visão do teu servo, o propósito, ó Deus, que o Senhor toma nas tuas mãos. Esse grupo de louvor, Senhor, que tu toma nas tuas mãos. Pai amado, começando, ó Senhor amado, da tecladista ao baterista, Senhor. Começando também, Senhor amado, dos vocalistas, ó Pai. Ah, Deus, trabalha de forma gloriosa. Deus, o propósito do teu servo, ó Senhor, que venha se cumprir. Deus amado, toma, Senhor amado, cada vida nas tuas mãos neste lugar. Toma os empresários, trabalha na vida dos empresários, Senhor, para que possa mergulhar na tua presença, para que venha, Senhor amado, trabalhar com mais honestidade, com mais fidelidade a ti, para que o Senhor prospere muito mais os teus filhos, ó Senhor. Deus, tu és maravilhoso, tu és santo. Vai na firma dos teus filhos neste momento, quebrando as barreiras, tirando aquilo, Senhor, que não é teu, tirando, ó Deus amado, tudo aquilo que não pertence a ti. Que o Senhor abre os olhos dos teus filhos e mostra aonde estiver a barreira, que eles põem por terra, em nome de Jesus. Deus amado, como eu ouviste nesta tarde, se precisar, Senhor, algo, Senhor, contigo, que tu leva cada um dos teus filhos a ter um acerto contigo, a conversar contigo, ó Pai, e vai abençoando a cada um segundo a tua vontade. Aqueles que têm desejo de ter suas firmas, que o Senhor abençoa, que venha a crescer dentro da tua fidelidade, Senhor. Agora, ó Deus, ouve nossa voz, ouve a nossa súplica, ouve a batida do coração, a ceia andarabachei, a comanamachei, a coração acelerado, Pai, batendo com muita força, ó Deus, neste momento, que o Senhor pode entrar com tua providência, agora, ó Senhor, e acalmar este coração. Deus amado, aquele que está sedento, que o Senhor mate a sede, que é a tua palavra. Tu fala que tu és a sede. Tu és a sede, tu mata a fome e tu dá a sede. Toma, Senhor, a Larissa nas tuas mãos. Só o Senhor sabe o que está passando na mente da tua filha agora. Leva, Senhor, a tua filha na tua dimensão. Trabalha, Senhor amado, na vida da tua filha mais e mais. Há um mistério a ser desvendado. Que esse mistério, Senhor, venha a ser desvendado passo a passo. Que ela venha entender os teus projetos, porque o Senhor tem a chamado desde o ventre da sua mãe. Deus amado, quanto, ó Pai amado, tropeço, quantas lutas, mas o Senhor a sustentou até aqui. E o Senhor vai sustentar muito mais, e o Senhor vai honrar muito mais. A tua filha aguarda de ti, Pai, uma honra, oh Deus, Madabachei, não é só uma, é mais de uma honra do Tecantanamachei dos tem sobre sua vida. Aleluia. Toma seu esposo nas tuas mãos, que é o meu filho, ó Deus, vai abençoando e dando vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma, Senhor, a cada um. Aleluia, aleluia. Agora, Deus, ouve a nossa voz. Aleluia, sim, ó Deus. Ouve-se a voz do Senhor.
boca e começa a louvar. Bem alto, bem alto. Da glória. A voz. Quero
prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão
Nós te engrandecemos, enaltecemos, adoramos, bendizemos, honramos, damos graças ao teu nome, porque tu és digno. Te louvo, Senhor, por essa oportunidade dessa noite, no começo do culto. O Senhor sabe que tudo isso começou lá em casa. Eu conversando com a tua serva, nós nos preparando. E eu louvo o teu nome, Senhor, porque eu me preparei um pouco melhor, porque eu sabia que o Senhor tinha algo a fazer aqui hoje, mas não sabia o que era, Senhor. Mas o Senhor é um Deus que surpreende cada um de nós. Pai, eu não acredito no por acaso, eu acredito num propósito. Acredito na salvação, acredito na transformação de vida, Senhor, deste jovem senhor que estava aqui, meu Pai. Só Tu conheces. E o Senhor preparou, Senhor, esse encontro desta noite, porque sempre, Senhor, havia desejo no coração dele de entrar por essa porta e receber a oração do Teu servo. Quantas pessoas, meu Pai, que passam por aqui, quantos caminhoneiros, meu Pai, quantos veículos que vão para outros lugares, mas sente o desejo de estar aqui conosco, Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor possa continuar, Senhor, nos usando. E se nós precisamos nos posicionar, Senhor, melhor na vida espiritual, nós queremos sim, eu quero sim, e busco isso de Ti. Nessa madrugada, Senhor, ali na rede, enquanto eu estava falando com o Senhor, e agora à tarde, agora antes de chegar aqui, nós estávamos nos trocando para vir, e eu falava com o Senhor, e falava com Tua serva depois. Pai, eu Te dou graças, Senhor, pelo Teu infinito amor. A Tua graça é maior do que a vida, pela Tua bondade, Senhor. Que Teu nome seja glorificado, que Teu nome seja exaltado. Bendito seja Teu nome, Senhor. O Senhor passava, Senhor, em minha mente, Pai, desde os primeiros dias que nós pisamos nesse lugar. O Senhor falava no meu coração que o Senhor é um Deus que nos guardou, nos livrou e nos livrará e nos abençoará, Senhor. Abençoou no passado e abençoará também no futuro, através dos Teus propósitos. E eu Te exalto a Ti em toda a Tua grandeza, em todo o Teu amor, Senhor, em toda a Tua bondade. Te louvo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Continua conosco nesse culto. Não tenho, Senhor, por onde começar a palavra, mas eu posso escolher, Senhor, um texto, mas eu não quero isso. Eu quero que o Senhor fale conosco, como sempre, porque Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, de Davi, que venceu e o livro abrirá. Os céus e a terra e o mar e tudo que neles há o adorarão
Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, Jesus Cristo é o Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos aqui nessa noite. Que Deus seja louvado, engrandecido e glorificado para sempre. Estamos como sempre hoje, quinta-feira, ao dia que nós temos para aprender um pouco mais da palavra, embora nós utilizamos todos os nossos cultos para estar utilizando o estudo da palavra de Deus. A nossa mensagem é um aprendizado, né? É uma palavra para ensinar, e nós aprendemos, mas na quinta-feira nós temos uma ênfase maior, para aprendermos um pouco mais a palavra do Senhor, e ter direito também, oportunidade para os irmãos interagir juntamente conosco aqui. Amém? Vocês estão felizes? Mesmo não comendo carne por enquanto? Está fraco, amém? Vocês estão felizes? Mesmo não comendo carne? Mesmo alguns não comendo arroz e feijão? Mesmo alguns não tomando café? Mesmo alguns não tomando refrigerante? Mesmo alguns... Amém? Farinha branca, açúcar? Amém? Quem está no total, levante a mão. Amém, glória a Deus. Mas eu vi pouco, parecia que tinha mais, mais pessoas, mas lá fora está o Anderson, o Silvio Luiz, acho que a Maria acabou de chegar, acho que ela também estava. Amém? Eu estou falando estava, pode estar também, né? Está, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Irmãos, eu nunca me importei. Primeiro deixa eu contar. Eu falei assim, eu vou colocar essa roupa, não, essa já está meio batida. Elas são bem transparentes. Falei assim, ela falou assim, não, essa calça está meio batida. Porque às vezes eu não me importo muito com esse tipo de coisa. Sendo jeans, é para qualquer... Eu gosto muito de usar jeans, irmãos, que traz mais segurança. Não gosto muito assim, 100% social, mas a gente usa, amém? Tá me fazendo careta lá, mas é a verdade, os irmãos sabem disso aí também. Vou pôr essa calça aqui. Aí depois não, é de Deus, não sei o que vai acontecer na igreja hoje dentro de mim. Vai ter alguma coisa que Deus vai fazer ali hoje, mas eu não sei o que é. Falei para ela, mas vou colocar essa roupa diferente hoje. E eu louvo a Deus por isso, irmãos, que Deus, Ele não me deixa, como se diz, haver navios. Não é por acaso. Foi um sinal e uma resposta de Deus. Para mim. Desde ontem, Deus sabe que eu estava orando num sentido. Orando, buscando uma resposta para algo. E Deus responde as coisas para mim dessa forma. Embora eu nunca consigo acostumar com a maneira como Ele responde a oração. Aí chegando, falei, não, por que não agora? Vamos lá. É mais importante do que o culto, é mais importante do que o nosso louvor, mais importante que a nossa oração, mais importante que o nosso ritual. É uma alma. Quem sabe uma família. E eu creio, irmãos, eu senti algo, que uma família está sendo salva na cidade de Olímpia. Que Deus seja louvado e engrandecido. Logo nós vamos entender isso. Uma porta aberta, isso não é por acaso. E eu louvo a Deus por isso ter acontecido. Então, para mim foi algo maravilhoso. Deus me preparou dessa maneira para que eu pudesse estar encontrando um futuro profeta, apóstolo, homem de Deus.
e a família inteira. Estão entendendo, irmãos? Não é emoção. É que eu acredito assim. Eu acredito dessa maneira. Que aqui eu estava orando para um homem de Deus, que Saulo de Tarso, quando Ananias chegou para orar por ele, estava orando não apenas para Saulo de Tarso, estava orando para o maior apóstolo e profeta, um dos maiores da nova aliança, do Novo Testamento, que escreveu o maior número de cartas. Então, eu acredito, eu estava orando para um grande homem de Deus, e eu creio que Deus, se trouxe ele tinha um desejo de orar, né, Luiz Carlos? É porque Deus tem um propósito no coração dele. Amém? Vocês creem? Está entendido agora, pastora Benedita? O porquê Deus é maravilhoso, Deus é santo. Agora imagina, os nossos olhos carnais não conseguem ver, mas quantos anjos tinha aqui? É uma vida que é combatida, é batalhado por vidas, reinos das trevas e o reino da luz. Amém? É uma guerra. Se é uma guerra, porque Deus tem uma salvação, e se Deus tem, eu louvo o nome dele. Logo a gente vai saber. Amém? Que Deus seja louvado. Outra coisa que eu não quis deixar passar desapercebido, eu peguei e falei para Deus que a gente está fazendo essa consagração, eliminando alguns tipos de alimento que realmente é prazeroso. Então é prazeroso. A Maria ali deu um sorriso e fez assim, né? É verdade, cada um, para os irmãos, só Deus sabe a sua luta para vencer isso aí, para entrar no propósito. Só os irmãos sabem. Amém? Às vezes que aqueles que não têm o costume, só os irmãos sabem. Mas louvado seja o nome do Senhor. A grande verdade é que eu estava meditando na palavra do Senhor, e desde ontem, nesse sentido, e de repente me veio no coração, pela segunda vez, que dia 9 de setembro é uma data muito especial para mim. Não sei se os irmãos lembram o que é. Alguém lembra aqui? Não lembra? Alguém lembra? Quando eu comecei, pode ver que a irmã soprou ele, tem marcado isso. Tem marcado aí, né? Então, dia 9 de setembro, eu anotei na minha Bíblia Thompson e falei para nossa irmã Ângela, que era a tesoureira antes da Maria. Eu disse, eu estou marcando aqui hoje 9 de setembro, quando eu comecei a vir e voltar. Eu ia e voltar, ia e vinha, meu irmão. Amém? Eu comecei dia 9 de setembro. E tem muita coisa que aconteceu nesse período, nesses 3 meses, porque eu mudei definitivamente. Os irmãos sabem? Oi? Não. Quem se lembra? Olha para vocês verem, foi num domingo a minha mudança. Mas na sexta-feira, o Jaime não chegou ainda. E eu orava para esse menino que tinha poucos meses, né? Oi? De 2003. É 2003. Isso mesmo. Ele estava muito ruim. Muito ruim. E o pai dele levou em casa. Você não vai lembrar disso, né? Lá na São José. E orei por ele, acabou a oração, terminou a oração.
ele já havia sarou. Amém? E agora vocês veem, ele está aqui do meu lado, junto com meu filho aqui, casado com a Stephanie, que também era bastante nova, tinha um ano já, você, a Emily? Oi? Deus abençoe. Obrigado. Ah, da mesma idade, diferença de um mês, que ficava engateando em cima de um balcão, de um comércio, atendendo as pessoas como se soubesse muita coisa, mas na verdade sabia, porque a gente sabe que ela tem demonstrado isso. Então louva a Deus, nesse período aí, orei para ele na sexta-feira, passamos o sábado, no domingo, então, do dia 27 de dezembro, 27 de dezembro, passei o Natal por lá, e passei o Ano Novo com vocês. Os Carlos vai lembrar, tem um episódio que aconteceu nesse dia que não me surpreendeu muito não, porque eu já vi pessoas assim, que tinha um camarada que comia, fazia um churrasco, meu Deus do céu, e estava lá o Cido, finado Cido, Luiz Carlos, o Sanderson, aquela turma lá, e um falava para o outro assim, mas a gente está assando churrasco para a noite, e não está vencendo, o rapaz aqui não para de comer. Lembra disso, Luiz Carlos? Quem era? Eu não parava de comer, irmãos, e você, não vai sobrar nada, não vai sobrar nada para passagem do ano à noite. Alguém sugeriu para o Luiz Carlos, fala para a Lídia pegar, tem uma broa aqui, era isso, encheu a broa de carne, um pão caseiro, né? Encheu aquele pão caseiro de carne, e falou, agora ele vai comer isso aí, vai sossegar. Vê lá, irmãos, parece que foi aperitivo. Não foi isso? Então, tem tudo na minha cabeça essas coisas aí. Então, irmãos, foi mais ou menos assim. Nossa ida e vinda. E eu me lembro que eu tinha uma reunião para fazer com o pessoal aqui. E a minha esposa, falei para ela, fica no culto, termina esse culto, ora com o pessoal, porque eu vou sozinho. Eu lembro que eu fiz, vocês não vão acreditar, mas eu fiz, acho que a pista estava livre, era aquela pista simples. Eu fiz em 12 minutos, Luiz Carlos, até o trevo ali. Nunca mais eu tive essa pureza. Só depois, né, Joaninha, que nós fomos para Catanduva, que eu e você, nós estávamos atrasados. Eu fiz e outra vez com o Juninho. Mas eu não gosto de andar muito. Duas vezes estava junto e Olímpia você fez 7, 8, 10 minutos. Não, é uns 10 minutos. 10 minutos. Também estava livre, mas não faço isso mais. Eu sou bem... Vai amadurecendo, né, vai. Eu me lembro que a hora que saiu de Olímpia, eu falei para minha esposa, fica aí orando com o pessoal. E a hora que saiu dali, é Safari que fala? Como é que é o nome daquilo lá? Ali daquela entrada. Não. Que negócio que tem a fonte d'água ali? Como é que é o nome daquilo lá? É isso aí mesmo. Falei quase igual, tá vendo? E dali pra cá, irmãos, viveu um quebrantamento tão forte que eu vim orando em línguas de lá e chorando até aqui. Não sabia o que estava acontecendo, o que estava, até então não estava entendendo mais nada, né? E quando chegou naquela rotatória, naquela curva de Monte Verde, veio um demônio, literalmente sentou do meu lado e falou, eu sou o principado desse lugar, dessa cidade. De verdade, irmãos, eu estava sozinho. Não tinha como parar o carro, não tinha como correr, Luiz Carlos, não tinha como... Deus sabe do que eu estou falando. Não tinha como fazer nada. Aí eu vim dirigindo e adorando a Deus. Eu ignorei. Não comecei a sair, senão o volante ali não podia perder o controle. Mas eu vim adorando o Senhor. Adorando, ele levantou e como se pegasse um voo e sumisse.
E Deus falou no meu coração, aí em seguida, ele habitava naquela mata ali, aquela mata. Então eu sabia que teria que batalhar contra isso. Isso é uma história que vocês vão saber agora, né? Que a gente já passou tempo, vocês estão maduros para entender isso aí. Às vezes a pessoa tem um relacionamento que não foi bem, e acha que os outros vai dar mal também. Não, tem que se dar uma oportunidade, porque nem tudo é igual. 3 meses, 3 e pouquinho, né? 4. E nós estamos aqui. Para a graça de Deus, eu nunca me importei com essa data aí. Ainda falei para minha esposa, nunca me importei com essa data. Então, eu vendo no meu coração a gente está fazendo essa entrega da consagração no sábado, amém? Fazer a entrega da consagração no sábado, e no domingo a gente comemora, para não atrapalhar o culto dos jovens no sábado, no domingo a gente comemora com júbilo, com louvor, com adoração, essa data que ela 2 dias de louvor, mano. completaria na terça-feira, certo? Dia 9? Vamos fazer 2 dias de Não. louvor, cara. Oi? Terça-feira. Amém? Sábado e domingo. Então a gente vai antecipar para o domingo. Agora, se vocês querem fazer, eu só não queria mexer no culto dos jovens, que Deus tem realmente dado uma forma, usado bastante a serva dele, a pastora Benedita, e os demais, vocês que... Pastor Elias, mas o culto de jovens é um sonho que estava no coração do Senhor e da minha mãe. Então eu acho assim, quem sou eu para me intrometer em algo que o senhor está falando? O senhor é o pastor, a autoridade máxima aqui. Mas seria uma honra, pelo menos para mim, festejar. Porque os jovens você chegou onde estamos chegando é porque o senhor e a pastora sonhou. É verdade, jovens? Mas isso está na mão dela, ela vai decidir depois o que fazer. Amém? Então, para mim, todo jeito é obra do Senhor. Todo jeito é glória para o nosso Deus. Amém, pessoal? Está em dúvida com alguma coisa? Dia 9, Né, irmã Fátima, Dia 10, lembra? Luísa faz 6 meses. A senhora praticamente desde o começo, né? Desde o comecinho. Nesse dia, no dia 27, eu sentei junto ali com o presbítero, lá, com o Zequinha, cabelos pretos, bigode preto, você viu como é que o tempo passa? E nós conversamos bastante, ele era meio seguro, caminho inseguro com quem, mas depois ele foi adquirindo confiança com o passar do tempo, e eu sempre vinha aqui, eu ia na prefeitura, passava ali um tempo com ele ali, orava ali, eu lembro disso, a gente fazia aquelas correntes de oração ali na prefeitura. Então Deus me levou para esses lugares aí, e para a gente estar de pé, irmãos, aqui, amém? A gente estar de pé com vocês aqui, é uma batalha muito grande. Eu estava falando para a pastora Benedita, uma batalha grande. Naquela casa que o James morou, foi a primeira casa que eu morei. Eu fui despertado intoxicado. Abriram a válvula do gás. Eu não acordei com o cheiro, nós acordamos morrendo. Ninguém sabe dessa história. Um dia vocês falaram de escrever alguma coisa. Tem muita coisa bem no começo. Nós despertamos, não sei se a irmã Fátima lembra que nós contamos. Nós despertamos com a garganta já. Lembra, pastora Benedita? O Juninho Não lembro disso aí. tossindo. Eu falei, não me acende a luz. Deu nem tempo. Eu vou abrir as portas, não deu nem tempo. Aquele dia era para ter ido tudo para o alto, porque vazou meio botijão de gás, ou mais. Se nós não morresse sufocado, ia morrer pela explosão. Não, a gente ia morrer sufocado, a ideia do diabo. Era para a gente morrer sufocado, irmãos. E ela acendeu a luz, falei, não acende a luz, mas ela acendeu, Luiz Carlos. Falei, oh Deus. Então o que eu vi ali?
Se Deus não tivesse um propósito na vida da gente, eu acredito que naquele dia seria o fim. Naquele dia seria o fim. E quando passou aquilo, eu fui garantindo mais. Falei, não, Deus realmente está conosco nessa batalha. Amém? Deus está conosco. Ele sabe que eu viria muitas crianças nascerem, nós, né, pastor Benedito? E por fim, ver a nossa neta nascer. Deus tinha esse propósito. Ver a Emily crescer, de ver tantas bênçãos de Deus, ver a Rebeca, ver a Jamile, ver a Adélia. Depois você vê a Aurora, você vê o Isaac. Então você vê que Deus realmente tem um Deus de propósito. Deus, por isso que quando ela bateu a cabeça, a oração que eu fazia estava dentro de mim com uma certeza enorme. Por mais que o pessoal estava apavorado, nada vai acontecer, porque ela faz parte de um propósito, de um projeto. Vocês estão entendendo? Então a maneira que a gente anda é mais ou menos assim. Nós acreditamos, eu acredito, ela acredita. A gente ora, a gente adora o Senhor, porque a gente sabe que Ele faz, que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Amém? Aconteceu isso em muitas coisas. Eu vindo para cá porque eu não tinha carro. E olha como que é o negócio. Eu tinha financiado um carro, falei, eu quero devolver esse carro. Eu queria devolver, porque o senhor me deu dor de cabeça. Eu deixei no mecânico, ele tirou todas as peças, já me lembro disso. Ele vendeu todas as peças do carro. Quando eu voltei lá, o carro estava depenado, Bruno. E o mecânico, ele era bem esse portão bem gordão, que a calça assim bem na metade da... Numa preguiça, estava aqui, foi puxando as peças, estava aqui, o radiador estava aqui, a outra peça, esse aqui é o meu radiador, não tem radiador lá? Eu não sei se é o seu, mas eu tirei para ele depois, conversando tranquilo assim, Senhor, me dá graça, porque eu era um pouco nervoso, mas Deus vem trabalhando, não é nervoso, é... Explosivo. Olha lá, como é que é? Falei, Senhor, acalma meu coração. Não pega uma barra. Olha, os caras estão depenados meu carro. Falei, Senhor, monta para mim aí, não sei, para mim, levar embora daqui. Depois você volta aí. Eu trabalhava no Ikigami, então era perto ali. E eu peguei beira com o rapaz, o Moreno. Não sei se ele era daquele de Serra Ribeirão. Eu estava com 147. E estava de boa. Falei assim, que bom. Quando chegando a certa altura, ele começou a pisar, Luiz Carlos. Então você é crente? Eu falei, sou. Ele começou a pisar, eu colhei assim uns 2 litros do camelo, aquela vinha que deu um camelo. Um camelinho. Um camelo, jamel. Um batendo no outro. E ele bebinho ele estava. E o carro vinha assim, ele nos... Falei, você não pode parar um pouco aí devagar com esse carro? Não, eu estou preparado. Olha como é que é ser uma máquina. Eu não queria saber da máquina. E vinha assim, esse carro vai capotar. Aquilo capota facinho, 147. Ao que chegou lá no trevo, eu falei assim, para o carro agora que eu quero descer. Aqui, bicho, estou perto da minha casa. Falei, você não está não. Aqui não é cidade. Eu vou te levar ao celular. Falei, meu Deus do céu. Então muitas coisas aconteceu aqui. Amém? Eu louvo a Deus que nós estamos aqui. Amém? Por isso quando vocês cantam, como é que chama aquele louvor? Nós caminhamos. Nós estamos de pé. Eu gosto daquele louvor, estamos de pé. Não é por causa de pandemia, não. Aconteceu mais coisa além da pandemia. Amém, irmão? Mas a gente vai desenrolando. O Juninho vai fazer ele e o James vai fazer como chama o documentário? Documentário. Como chama? Nós temos história para contar. Quem tem anotação aí dos cultos, de acontecimento, por favor,
Já deixa separado aí em lugar fácil que James, juntamente com o James, nós vamos precisar das anotações. Principalmente do Silvio Luiz da Kelly ali, que mais tiver. Por isso vocês não têm ideia o tamanho. É a nossa história, aquela negona ali, ó. Nós temos muita história para contar aqui. A maior história da nossa vida. Aconteceu muita coisa, mas em tempo menor. Agora aqui foi um tempo maior, né, Tim? Eu também desde o começo. Deu uma afastada, você mudou para. Você era o segundo tesoureiro, não era? Mas era você que cuidava das coisas ali. Eu me lembro que eu precisava terminar de pagar o livro, porque então louva a Deus. É dinheiro? Não. Mas eu louvo o nome do Senhor pela honra, pela sinceridade do coração da gente. Amém? Por isso que vale a pena, irmãos, porque a nossa vida não acaba aqui. Agora, você tem muito tempo de vida, e o que você plantar hoje responde lá na frente. E principalmente aquele que plantar na igreja. Porque quando a gente não conhece o Senhor, Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Eu fiz as minhas coisas do passado, mas o que eu fiz para cá, muitas coisas eu paguei. A gente precisa pelo menos ter coragem para isso. Porque às vezes o preço não é barato. Quem sabe, me entende. O preço não é barato. A hora que a conta chega, não é barato. Então, irmãos, eu louvo a Deus que fiz parte disso tudo. Amém? Que Deus seja louvado, engrandecido, glorificado para sempre. Ô Luiz Carlos, essa eu tenho que contar. Assim que eu cheguei, na mesma semana, me veio um mal-estar que eu nunca vi, nunca senti isso. Lembra? Você lembra disso? Muito ruim eu fiquei. Não conseguia levantar minha cabeça. Não conseguia levantar o meu corpo. Mal movimentava minha cabeça. E aquilo no meu estômago. Parecia minha esposa orar, minha esposa ali, Elias. Falei que Deus envia alguém aqui. Aí chegou, você estava nesse dia, Luiz Carlos? Chegou, acho que você, Finado Cido, o Sanderson, que eu lembro, eu acho que o Julião também estava. Falei, glória a Deus, Deus mandou vocês na hora. Foi Deus que mandou vocês aquele dia. Foi Deus quem mandou. Aí eles oraram, acho que o Sanderson tomou a dianteira, orou, e eu fui lá no lavabo ali. Olha, vocês não têm noção. Na mesma hora da oração, que aquilo era veneno, eu estava envenenado. E joguei aquilo fora. Nunca mais, até hoje. Então são sinais do quê? Porque sentou do meu lado lá, era um principado. Por quê? Acabar com a vida desse pregador. Porque eles conhecem quem é quem, sabe quem é quem. Já conhece a conduta da gente. Já sabe qual é o pensamento que a gente tinha. A gente não brincava. A gente queria fazer a coisa séria. E até hoje, aquele dia Luiz Carlos estava muito ruim. Eu fiz questão de falar para vocês, Deus enviou vocês na hora que eu pedi. A gente nem se conhecia direito. Amém? E sobrevivemos. Estamos de pé. E se nós estamos de pé, não há outro motivo para a gente festejar. Esse é o motivo para a gente festejar. E que vocês firmaram na fé e estão firmando na fé. Amém, irmãos? Posso fazer uma Glória a Deus. Oi? Já que o senhor está contando um pouco da história, posso fazer uma pergunta para o senhor? Pode. Ou deixa para outro dia? Pode fazer. Já ameaçou? Como é que eu vou falar? Deixa para outro dia, pessoal. O senhor fala, se não deixa para outro dia. Eu sei. Pode fazer. Eu sei que muitos irmãos aqui, se pudesse fazer uma pergunta, faria, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para o senhor.
Nesse tempo, na nossa região, fazer quantos anos o senhor está aqui? 23? 22, né? 22, Maria? Faz 23 agora? 23. Isso. E o senhor passou por muitos momentos difíceis, momentos de decisão. Você teve muitos momentos de decisão, decisivos. E desses momentos decisivos, qual que foi que mais impactou o ministério do senhor na nossa região aqui, pastor Elias? Em que sentido você... Porque sempre para dar um passo, para realizar algo, existe uma decisão que tem que ser tomada, né? Desde a construção da igreja, desde de dar um passo na fé, avançar na fé, desde implementar um sistema espiritual na igreja, que tudo isso são passos que são decisivos, né, para o ministério. Desses 23 anos, o senhor tem algum momento que foi assim, não, esse é o momento decisivo da minha vida, que vou implementar isso na igreja, que vai mudar as vidas, esse foi um momento impactante na minha vida que eu vou guardar, eu quero escrever algo sobre isso futuramente. Qual que foi o momento assim que você falou assim, não, esse é o momento X da minha vida, na nossa região, pastor? Não sei se estou conseguindo expressar bem a minha pergunta. É que na minha cabeça estava funcionando. Tá, né? Tava. Coisa, hein? Que coisa, hein? Olha, Júnior, eu até ia deixar isso aí pra gente ter um podcast com toda... Não, esse pessoal, amém, que está sempre no meio da semana, que eu conto como, de verdade, não me leva a mal, eu conto como, eu sou bem assim, preciso no que falo, eu conto como a base da igreja, quem está aqui, hoje, na terça, na quinta, o domingo, amém, vem outras pessoas, que Deus seja louvado pelos irmãos que vêm, no sábado vem outro grupo, mas eu sempre valorizei quem vem nos estudos, quem vem na oração. E quando eu disse no domingo que eu não gostava de fazer visita, para deixar mal acostumado, os crentes mal acostumados, mas quando tem necessidade eu vou. Quando tem necessidade de ir, eu vou. E quando Deus me toca, eu falei isso, não falei? Domingo. Falei, quando Deus toca no meu coração, eu vou. E eu mesmo me convido para ir. Por exemplo, eu falei para o Ailan, mas a Dandara, eu vou fazer uma visita para vocês e vou tomar um café. Dá a impressão que está havendo uma controvérsia, não é uma controvérsia. É porque eles estão vindo para a igreja e Deus mostrou para mim que ele precisa se alicerçar, mas não sabe como. Não precisa ser uma doença, uma enfermidade. Amém? Está entendido ou não? Quem entendeu, levanta a mão. Amém. Amém, minha esposa? Que está lá, ela pensa, viu? Vai ficar ali quietinha, mas chega lá e fala, ó, você falou isso, falou aquilo outro. E a pergunta do Juninho, do Elias Júnior, é interessante. Uma das coisas que eu pretendo um dia estar escrevendo foi o desenrolar para a gente chegar até aqui. Amém? O desenrolar de tudo. Que é uma pressão, irmãos. Vocês não têm noção. Quando se trata, e olha que não é longe, não foi complicado como eu saí de Franca, olha só, 220 quilômetros. Não foi tão complicado quanto foi complicado a minha saída de Olímpia para a minha chegada aqui. Por isso que muitos lutam, irmãos, para coisa errada, mas Deus tem outra coisa. O que Deus anotou, eu não vou mudar, você não vai mudar, ninguém vai mudar. O que Deus já anotou, o que Deus escreveu. A pessoa pode passar por um vale, passa por onde, volta, sobe montanha, desce montanha, anda pelo deserto. Moisés foi assim. Moisés matou um homem, gente. Ele foi um assassino, a sangue frio. Moisés matou um homem, estão me entendendo? E ele atravessa o deserto por isso.
Que pecado não é esse, irmãos? Ele matou, ele era um assassino. Ele fugiu, fugitivo. A lei do Egito. Está entendendo? Mas Deus foi lá, depois de 40 anos, Deus foi lá onde ele estava. E Deus trouxe de volta, porque ele fazia parte. Você é o meu libertador. Eu acho que vocês não entenderam. Você é o meu libertador. Eu escolhi você, não escolhi o Mané, João, eu escolhi você. E Deus revela para ele naquela sarça que se queimava e não se consumia, um criminoso. E Deus fala: volta lá para o Egito e vai fazer o que eu te chamei para você fazer. E ele foi. Vocês estão entendendo? Então eu acredito nisso que eu estou falando para os irmãos. Quisera eu que todos que foram pudessem voltar. Quisera eu que todos que deixaram esse lugar pudessem voltar. Amém? Mas o que eu estou dizendo, que a irmã foi uma das lutas maiores que eu tive, para que ela pudesse estar de volta. Amém? Porque os que não eram, não voltaram, mas ela voltou. Agora cabe à igreja orar, cada momento da tua oração, orar, porque Moisés voltou, e foi considerado o homem mais manso da terra, tirando Jesus. E para vocês terem uma ideia, quando o Senhor o chamou e falou: sobe no monte comigo, sobe no monte comigo, Deus falava com aquele homem que foi um criminoso. Não se assuste, irmãos, que era criminoso, matou uma pessoa, e Deus falava com ele cara a cara. E quando Deus chama ele, no final da vida dele, que ele não ia seguir mais, e Moisés agora morre, e Satanás vem. Olha a graça de Deus sobre nossas vidas. Quem nos faz melhor é Deus. Fora de Deus, somos todos iguais. Todos iguais. O que faz a diferença na nossa vida, em nossa vida, é a graça de Deus, que é maior do que a vida. Um homem fugitivo, criminoso, agora conduziu o povo, e Deus falou: agora vem comigo. Olha só. E agora, depois de morto, por que era tão valioso assim o corpo dele, que Satanás queria saber onde estava Moisés enterrado? Está vendo, irmãos? Talvez entre nós aqui, entre os homens, há condenação. Há condenação. Eu já sofri muito isso, minha esposa sofreu, mas nós estamos aqui. Desse homem falível, naquela mulher falível, Deus tinha e tem um propósito, que nos passou na frente de muitos. Eu louvo o nome dele por isso. E agora os demônios ali, o Satanás, o príncipe, disputava pelo corpo de Moisés. E ele era tão poderoso, no sentido entre demônios, tão forte, que Miguel, o príncipe, primeiro príncipe, lutava para defender o corpo de Moisés, mas ele usava uma expressão: Satanás, o Senhor Deus te repreende. Nem ele tinha autoridade, de tão forte que era aquele demônio que disputava o corpo daquele homem, que foi questionado por muitos, falado por muitos. Mas Miguel estava lá: o Senhor te repreende, defendendo o corpo de Moisés. Era isso que eu queria deixar em parte para os irmãos, igual o Juninho disse, que para uma outra oportunidade. Mas eu utilizei o tempo, não utilizei vocês, porque é muito importante. Eu nunca levei em conta dia 9 de setembro. Amém? Que vai cair na terça-feira. Então nós vamos festejar. Então vai ser os 2 dias. Vai suspender o culto dos jovens.
Que é os mesmos que vão participar. Amém, irmãos? Amém? Então nós vamos fazer isso e exaltar o nome do Senhor, porque isso é um marco. Amém? Embora tem muitos aqui que eram novinha, né? Jessiquinha. Eu lembro até eu vi a Janaína, a foto dela. Parecia uma indiazinha. Ficou feia, ela era bonita. Uma indiazinha assim, ó. Oi? Olha lá, ó. E agora tá segurando um filho. E já tem uma filha grande. Amém? Maria era uma meninona. Maria meninona. A Jéssica brincava com o Juninho, tinha 10 para 11 anos. Danielzinho, depois com o passar do tempo apareceu por aí. Amém? Lembra mais alguém? Não, mas você tinha o que, uns 20? Não, você tinha o que, uns 20? Então, filha, é nova, né? Era menina. Amém, Luiz Carlos? Só vou falar esse. Aí nós vai no nosso primeiro acampamento, você lembra disso? Olha que lá deu o que falar. Irmãos, eu não consigo ir num lugar daquele, só se Deus quiser um dia. Jesus amado, a gente enfrentava qualquer coisa. Aquela chuva que Deus mandava, aquele frio, um lugar úmido. Lugar úmido, onde o Zequinha foi batizado do Espírito Santo, nós batizamos a Maria. E lugar úmido. E eu lembro de um episódio, estava a Vanessa e a Jéssica, era novinha. E a Lídia, nós ficamos tudo no mesmo lugar ali. Colocamos um colchão no chão, acho que foi uns trapos lá. Colocamos no chão ali, ficamos aqui no cantinho, o Santos ficou no lugar, o Luiz Carlos do meu lado aqui com a família dele. E ele falava assim, chegava de manhã, levanta, vamos beber o remédio, de noite, madrugada, vamos beber o remédio. Não, pai, isso não é meu, não. Eu não queria nem saber. Eu não queria nem saber quem estava tomando o remédio. Bebe aí, queria que bebi. Você me deu remédio errado, pai. Tem outras coisas que eu não vou falar, não. Aí fala, Lídia, você concorda que o pastor está aqui? Amém, irmãos? Amém, eu não vou falar o que é, né, Luiz? Então são coisas, irmãos, que a gente... Não era bom que todos estivessem aqui, ouvindo isso, participando disso, dando risada com a gente. Amém? Então vamos ficar de pé, porque o James vai fazer uma oração e não falou nada hoje. Quer ver? Esse eram poucos meses. Jaime Solange. Ele levou ele lá, estava muito ruim. E hoje está do meu lado. Olha aqui, isso é. Para mim é o quê? O que eu quero mais do que isso? O que eu quero mais do que isso? Amém? O que eu quero mais, Emily? O que eu quero mais, Felipe? Logo em seguida, falando o nome certo agora, a gente empolga um pouco, né? Antes da gente orar, eles iam lá em casa e eu estava me preparando para ir para a faculdade, tomar, na hora que estava tomando banho, Benedita pegava parecia um bigatinho assim, ó, cabia na mão. Tomava banho comigo lá, olha para vocês verem, olha. É para lá, hein, rapaz? Amém? Não é? Verdade mesmo. Coisa que só meu filho teve essa liberdade, não é? Aí eu estava uma Benedita, colocava ele na porta lá, tomava banho comigo, pelado, desse tamanhozinho assim, ó. Fala que não são meus filhos, irmãos. Oi? Punha para dormir lá na cama.
Sabia disso, irmã Vera? Oi? É, então, você sabia, né? Namorava lá na Casa Verde. Tava lá os dentes, não tinha nem dente. Hã? Você já viu, né? Então. É isso, são coisas que o Senhor permite que a gente vive isso. Amém? Agora eu pergunto, não é uma história? Não é? Eu disse para minha esposa um legado. Não falando que eu estou deixando isso não, irmão. Dá a impressão que é um culto que está... Não, despedindo. É porque eu nunca me valorizei. A gente não tem muito esse negócio. A gente não tinha muito data. Nós começamos a falar de aniversário num certo tempo, porque a gente só brigava. É briga que hoje é um problema, hoje é outro problema, amanhã e outro problema, corria atrás do trabalho, aquela coisa, e nós não tinha tempo para falar assim, aniversário. Nós começamos comecei a falar, curtir mais isso, de um certo tempo para cá. Ah, mas é porque o pessoal me presenteia, me dá dinheiro? Não, irmãos, dinheiro os irmãos sempre me abençoam. Amém? É tempo de sorrir. Você faz parte disso. Por isso que precisa despertar. Esse chacoalhão dei na minha esposa também, porque eu também falei, não, nós temos que levantar a cabeça. Não estou dizendo que é dar a cabeça baixa, que a gente não lembra dessas coisas. Não, nós temos que viver, plantar, colher e comer do fruto. Isso todos vocês. Levantar a cabeça, saber que vocês fazem parte de algo maravilhoso, de algo glorioso. Amém? E logo, em nome do Senhor Jesus, querendo ou não, deixar, sabe quando é dois jovens, dois adolescentes, ó, vai casar. Nós fizemos 2 casar aqui, ó. Fizemos também, porque, né, na oração, e ela e Joaninha, amém? Certo, filha? Agora nós temos 2 adolescentes, igual 2 adolescentes, nós temos que dar um jeito, hein? Feita a igreja, amém? Amém, Tim? Dá um jeito aí. Fala com a mãe dela. Conversa com a mãe. Fala as suas intenções, quais são as suas intenções. Entendeu, né, irmã Vera? E a menina toma juízo. Amém? Toma juízo. É como se pegasse um computador e fizesse aquele negócio, formata ele, deleta um monte de coisa e coloca as coisas novas que Deus está colocando. E assim pisa nas coisas erradas que o diabo jogou no caminho. Pisa em cima. Dupla honra para a glória de Deus. Amém? Luta nós vamos ter, batalha nós vamos ter, mas a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores se nós quisermos. E se obedecer-me, diz o Senhor, comerás do melhor dessa terra. É isso que Deus tem para nós. É isso que Deus tem para vocês. Se escolher o mal, vai ter o mal como resposta da colheita. Mas se escolher aquilo que é bom, Deus vai te honrar. Deus vai te exaltar. É para todos nós. Vamos colocar de pé. Vamos lá, Stefano. Nós caminhamos. Vem cá, minha esposa. Estamos de
vem, coloca a cabecinha no meu corpo assim, aquela, faz assim, e olha pra mim. Isso me quebra no meio, né? Todos, viu? Parece que dizendo ele que mais vem, né, irmã Fátima? Vem e eu louvo a Deus por isso. Isso é o que? Gratidão. Amém, filho? Amém, vamos. Amém. Amém, vamos orar, amém? Soberano Deus, mais uma vez, ó Pai, em oração, nós juntos nos colocamos aqui, Senhor Deus, reunidos na tua casa, queremos te agradecer por tudo que o Senhor fez na nossa vida, Pai. Sim, meu Deus. Tudo que o Senhor fez na minha vida, na vida da minha família, na vida do teu povo, na vida dos nossos pastores, ó Deus, para a tua Sim, obra, meu na vida Deus. deles. Obrigado, Senhor Deus, por colocar a minha vida, Senhor Deus, Sim, na Deus. trajetória da vida deles, ó Pai, Sim, meu da Pai. vida deles, na trajetória da minha vida, Senhor, na nossa vida, Pai. Obrigado pelo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, pelo que o Senhor fez, está fazendo, Sim, o meu Senhor Deus. há de fazer, Senhor Deus. Nos ajuda a estar, Senhor Deus, pagando o preço, ó Pai. Está na meu brecha, Pai. Me ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus. E ajuda também o teu povo, Pai, para que nós possamos viver, Senhor Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Sim, meu Deus. Nos ajuda mesmo, me ajuda, ajuda o teu povo, Pai. Em nome de Jesus, e nós te damos graças, Pai. Sim, meu Obrigado Pai. pela tua misericórdia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Sim, meu E Deus. que o teu nome seja glorificado para sempre. Leva o teu povo, Pai, em paz. Leva a mim e a minha esposa, a minha família. meu Pai. Leva, Senhor Deus, a cada um em paz para suas casas. Sim, meu Pai. Nos dê uma boa noite de descanso, ó Pai. Em nome de Jesus, que a tua presença, Senhor Deus, sempre seja conosco. No nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós somos gratos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agora, amém? Agora você vê. Esse menino, quando eu apresentei ele nasceu. Levei na casa de quem foi meu mentor. De quando eu era jovem. Meus 21 anos. Eu levei vocês lá. É um privilégio isso. Porque o Silvinho e a Cristina já tinham lá também. Oi? Já dormiu lá. Mas vocês receberam uma bênção com imposição de mãos. Glória a Deus. Amém. Eu abençoo